Então, se nós olharmos para trás, para todas as sextas-feiras que nós nos encontramos aqui, nós vamos lembrar que o primeiro estudo que nós fizemos foi sobre os atributos incomunicáveis, e nós estudamos 10 desses atributos. Depois nós passamos para os atributos comunicáveis, para nós aprendermos quem é o Senhor, quem nós somos e quem nós não somos. E nós já aprendemos desde lá que a nossa identidade precisa estar firmada no Senhor Jesus Cristo. Depois, nós começamos a estudar alguns textos bíblicos que abordavam a vida e a experiência de algumas mulheres. E o estudo destas passagens não foi feito exatamente por conta dessas mulheres, mas sim porque nós queríamos aprender o que Deus fez na vida dessas mulheres, como ele transformou essas mulheres e o que ele fez através delas, porque nós precisamos relembrar qual foi o propósito desses estudos. O propósito foi nos ensinar a sermos mulheres segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos conhecer quem é esse Deus, precisamos pedir a Ele que nos ensine quem nós somos e quem nós não somos, e quem diz quem nós somos é Ele mesmo, ninguém mais, né? Embora nós escutamos muitas vozes querendo dizer quem nós somos, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, a primeira passagem que nós estudamos foi sobre aquela mulher chamada pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ali, naquele estudo, nós aprendemos, né, a posição de uma mulher, o que que as escrituras falam acerca da ordem adequada da família, da igreja, quais são os deveres de liderança do esposo, qual é o papel da mulher, né? Mesmo que ela não seja casada, a mulher tem o papel dentro da vida dela mesma, a vida devocional dela com o Senhor, dentro da vida da igreja, e isso é estabelecido pela própria palavra. E nós vimos como Jesus tratou com dignidade aquela mulher chamada pecadora, né? E como ela adorou o Senhor Jesus numa posição de contrição, de humildade. Depois nós caminhamos para estudar um pouco sobre Eva, né? De como entrou o pecado no mundo. E ali nós podemos ver a metanarrativa, assim chamada metanarrativa, né? Criação, queda, redenção, glorificação, porque naquele contexto, naquele único contexto, a palavra de Deus já ensinou, né, como foi a queda, mas automaticamente ali Deus já agiu, né, entrou, interviu e já mostrou o plano de redenção naquele momento, já naquele momento, Começou, minha filha. apontando inclusive para glorificação. Nós vimos também, estudando sobre Eva, que a mulher é portadora da imagem de Deus, porque nós fomos criadas à imagem e semelhança dele. Aprendemos que há igualdade na essência entre Eva e Adão, portanto, há igualdade na essência entre nós e os homens. Existe uma diferença de papel. Então, a maneira como Eva foi criada já aponta para o ideal de todo relacionamento conjugal e também aponta para o relacionamento ideal entre Cristo e a sua igreja, num alto nível de profundidade, né? Cristo deseja que nós tenhamos esse nível de profundidade relacional com Ele. Então, o casamento aponta para isso. E vimos também, talvez o ponto mais importante, que é o modus operandi clássico do inimigo. O que ele fez com Eva? Ele questionou a palavra de Deus, distorceu o significado da palavra de Deus, deturpou o caráter e o mandamento de Deus. E assim ele confundiu e levou Eva a pecar. E esse modus operandi dele é clássico e não muda. Ele age da mesma forma conosco. Ele tenta questionar, colocar questionamentos na nossa mente a respeito da palavra de Deus. Ele distorce para nós o significado da palavra de Deus, por isso é tão importante
que nós estejamos estudando diuturnamente essa palavra, para que nós não sejamos confundidas pelo inimigo. Depois nós estudamos um pouco sobre Sara. Sara, a mulher que conhecia a promessa que tinha sido dada para a descendência de Abraão. Mas Sara também se precipitou e tentou convencer Abraão a ter um filho com a serva. Não diferente de Eva, né, que estendeu a mão para pegar o fruto proibido para tentar ser como Deus, Sara também. Ela usou a perspectiva humana ao invés de olhar para a perspectiva de Deus. E ela tentou uma solução humana para algo que é a solução de Deus que viria. Nós sabemos que a infertilidade não é um obstáculo para o Senhor, mas Sara, no primeiro momento, ela não confiou nisso. E aprendemos também que Abraão deveria ter rejeitado esse plano de Sara, afinal de contas, ele era o sacerdote, o líder. Depois nós estudamos sobre Raabe, uma mulher improvável, né? Que apenas tinha escutado sobre os feitos do Senhor, mas isso bastou para tocar o coração daquela mulher e nós podemos perceber o poder transformador da fé, que inclusive deu um novo rumo para a vida de Raabe, preservou a família dela e fez com que ela fizesse parte da linhagem do Senhor Jesus. Depois nós estudamos Ruth, uma outra história de redenção. Vejam, a metanarrativa sempre presente. Criação, queda, redenção, glorificação. A história de Ruth traz um redentor, que é Boaz, que resgata Ruth daquela situação de miséria e penúria que ela estava, já apontando para Cristo, que viria nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Depois nós estudamos sobre Ana e a influência que uma mulher tem sobre a sociedade e sobre a formação do caráter de seus filhos. O caráter de Samuel, certamente, ele traz o selo da influência da mãe dele. Mas, acima disso, nós podemos perceber a centralidade de Deus na vida de Ana. E a ponto de, naquele momento em que ela estava totalmente voltada para Deus, entregando todo aquele problema para Deus, ela ser confundida com alguém embriagada. E ela nos mostra muito essa relação correta de prioridade. Primeiro, o relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento com o esposo. Depois, o relacionamento com os filhos. Caminhando, nós estudamos sobre Débora. E vejam que o mais importante na história de Débora não é o fato dela ser juíza, mas o fato dela ser conhecida como a mãe em Israel. Não a mãe no sentido literal da palavra, mas no sentido de que ela exerceu um papel fundamental de levantar e sustentar líderes, inclusive líderes homens, né? Mas Débora professava a palavra de Deus, ela obedecia a palavra de Deus, ela cantava a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui também a centralidade na palavra, na vida de Débora. Depois caminhamos para a mulher samaritana, a quem Jesus se revela, né? A quem Jesus se mostra. E ele toca o coração daquela mulher e ela é transformada por quem Jesus é, além de um profeta, né? Cristo, o Salvador. E ela recebe essa mensagem e corre para contar, para espalhar, para propagar essa mensagem. Percebam que sempre a centralidade da palavra e de Deus está presente nesses episódios. Depois nós caminhamos para a história de Lídia, aquela mulher que foi alcançada pela mensagem do apóstolo Paulo à beira de um pequeno riacho, né? Vejam que ela também levou outras pessoas a Cristo assim que ela ouviu e recebeu aquela mensagem e foi transformada pelo poder do Evangelho. Ela e a casa dela foram batizadas e ela espalhou essa boa nova para as outras pessoas. Uma característica forte nela também que nós aprendemos foi a hospitalidade, né, que é uma característica que deve estar presente em todo cristão. Depois disso, nós caminhamos para a mulher cananeia, aquela mulher perseverante que não aceitou o primeiro silêncio nem a primeira resposta de Jesus. Ela perseverou porque ela queria a bênção.
E ela nos ensina a ser humilde, né? Porque ela continua ali, não tem problema, migalhas, até de migalhas os cachorrinhos se alimentam, né? Um exemplo de vencer obstáculos, né? Através da história da mulher cananeia, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos perseverar na fé, que nós devemos perseverar para vencer os obstáculos, porque o Senhor Jesus nos diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós somos mais que vencedores por meio dele. Depois caminhamos para Marta e Maria e vimos que o equilíbrio aqui entre adoração e serviço é algo a ser pensado, algo a ser meditado. E nós vimos que ambas as naturezas, tanto de Marta como de Maria, têm valor no reino de Deus. E ambas precisam ser moldadas pelo Senhor, né? O zelo de Marta e o sossego de Maria, quando unificados, eles trazem benefícios para o corpo de Cristo. Mas não nos esquecendo que sempre nós devemos priorizar a adoração ao serviço. Por fim, nós chegamos na história de Lia e de Raquel. Na história de Lia, mesclada com a história de Jacó, nós vimos o que as raízes de rejeição produzem na vida de uma pessoa. E vimos também que para superar essa rejeição, nós precisamos destruir os ídolos que nós levantamos no nosso próprio coração. Nós precisamos conhecer o amor verdadeiro de Deus. Por quê? Porque nós tentamos compensar a falta de algo com alguém ou algo, e essa compensação, ela é inútil, porque só o Senhor pode preencher essa ausência, essa falta. Nós vimos que Lia colocava toda a expectativa, né, dela em ter filhos, para tentar ganhar o amor de Jacó. Mas também estudamos Raquel, que olhava para o que Lia tinha, que era a fertilidade, e também vivia descontente. Ela não se contentava com o que Deus colocou nas mãos dela, né? Ela olhava para a irmã, tinha ciúmes, tinha inveja, porque a centralidade do coração de Raquel não estava no Senhor, mas sim nos ídolos que ela levantou no coração dela, da mesma forma que Lia. E nós vimos que as raízes de rejeição, elas nos alimentam de forma errada, né? Elas só produzem, o alimento que elas trazem é amargura, raiva, inveja, ciúme. E isso destrói o contentamento. Nós passamos a olhar para o que nós não temos, passamos a viver num ambiente de competição e isso gera insatisfação. Então, nós aprendemos com a história dessas duas mulheres que o nosso coração deve estar centralizado na satisfação plena no Senhor Jesus. E toda essa caminhada, eu falei para vocês que seria uma revisão rápida, toda essa caminhada nos leva a um ponto agora. Algumas dessas mulheres nós vimos que se comportaram de uma maneira que não refletia a centralidade de Deus na vida delas. Esse comportamento exterior, ele só reflete uma posição interior do nosso coração. Por isso que nós vamos estudar agora sobre mudança bíblica. E nós vamos ler o texto que está em Colossenses 3, de 1 a 17. Se você estiver com a sua Bíblia, abra, acompanhe. Se você estiver com o seu celular também, com o aplicativo da Bíblia, acompanhe junto comigo a leitura desse texto, porque ele é muito importante para nos fazer entender como é que essa mudança bíblica acontece nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós olhamos para o exterior, para o comportamento externo e achamos que temos condição de alterar aquele comportamento externo de fora para dentro. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite a respeito disso. Diz Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vejam aqui atributos comunicáveis que nós já estudamos. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Lembrem-se de Raquel. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vejam que aqui o texto, ele traz atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha conosco, então nós podemos exercitar esses atributos na nossa vida ainda, né, aqui do lado deste lado da eternidade, mas o texto, ele fala sobre algo importante, que são dois passos: o despojar-se e o revestir-se. A Bíblia, ela precisa ser a fonte do nosso coração. O coração, ele é a fonte do comportamento, não é o contrário. O comportamento externo vai revelar aquilo que está cheio no meu coração. Se eu ajo, se eu me comporto de forma irada, é porque o meu coração está cheio de ira. Se eu me comporto de forma grata, expressando gratidão a Deus, é porque o meu coração está cheio de gratidão. Então, a mudança bíblica, essa mudança que nós encontramos aqui na palavra de Deus, é esse despojar-se e revestir-se. Não adianta eu me despojar daquilo que não me pertence mais, daquilo que é do velho homem, se eu não também revestir-me daquilo que a palavra de Deus diz que deve ocupar o meu coração. Então, eu tenho que pedir ao Senhor que me ajude neste processo. Isso nada mais é do que o processo de santificação. É o despojar e o revestir-se. O princípio de despojar está aqui no versículo 5, quando diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não está dizendo que eu tenho que me matar fisicamente, mas está dizendo que eu tenho que abandonar tudo aquilo que pertencia ao velho homem, os hábitos do velho homem, os sentimentos do velho homem, os prazeres do velho homem. A santificação, ela é progressiva e ela começa com despojar-se. Mas ela precisa também do revestir-se. E como é que acontece esse despojar? É preciso identificar
o pecado que está determinando o meu comportamento. E quem é que faz isso? A própria palavra de Deus diz, né? Quem sonda o meu coração. Deus precisa me absolver até daquelas falhas que me são ocultas. Isso significa que nós não conseguimos nem detectar, identificar qual o pecado que está produzindo um comportamento. Primeiro, porque a gente é arrogante por natureza, a gente acha que só o comportamento do outro é que é agressivo, é que é inadequado. Nós temos facilidade para identificar o pecado do outro, mas nós temos dificuldade e às vezes até impossibilidade de identificar o nosso. Tanto que a palavra de Deus diz: Senhor, absolve-me das que me são ocultas, sonda o meu coração. Então, uma maneira de eu identificar qual é o pecado que está determinando o meu comportamento é me fazer duas perguntas. O professor Sacha, de aconselhamento, ele foi meu professor de aconselhamento e ele repete muito essas duas perguntas. A primeira: o que que eu quero tanto, mas tanto, que eu peco para ter? Lembra de Raquel? Ela disse para Jacó: me dá filhos, senão eu morro. Ela queria tanto, 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 que ela pecou. Ter filhos é um anseio legítimo, nós já vimos isso, né? Nós temos muitas bênçãos que, inicialmente, elas são colocadas na nossa mão e, às vezes, nós desejamos de uma maneira legítima. Mas se aquilo que eu desejo é tão forte em mim, é tão forte em mim, que aquilo ocupa o centro do meu coração, deixa de ser legítimo, passa a ser um ídolo que eu levantei no meu coração. Então, eu tenho que me perguntar: o que que eu quero tanto, mas tanto, que eu peco para ter? E o que que eu quero tanto, tanto, que eu peco quando eu não tenho? E nós aprendemos no estudo passado com a Raquel, né? Aquela ausência de contentamento dela, um descontentamento contínuo, porque ela não olhava o que ela tinha nas mãos, mas ela olhava para o lado. Nós vimos que isso não traz frutos bons, traz ciúme, traz inveja, não é? Então, eu preciso me fazer essas duas perguntas. E mesmo que eu faça essas duas perguntas, nós já vimos que nós não temos discernimento para identificar, às vezes, o que está produzindo aquele comportamento. Por isso, é tão necessário e imprescindível, fundamental, vital para nós, a nossa vida devocional. É diante do altar do Senhor, é aos pés do Senhor, rendidas, é que nós vamos pedir que Ele sonde os nossos corações e nos mostre onde é que está a raiz que precisa ser arrancada, porque se ela não for arrancada, é como aquela erva daninha lá do jardim, que aumenta rapidamente. Já tentaram puxar aquela machuca a mão da gente de tão firme que ela é, né? Às vezes uma flor, um fruto, é facinho de você arrancar, mas essa erva daninha, você tem que fazer um esforço muito grande. Então, nós precisamos da graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas para esse despojar. São aquelas roupas que já não servem mais em nós, né? Roupas do velho homem. Mas, além de despojar-nos do que já não faz parte mais da nossa vida, nós temos que nos revestir. Uma vez despidas da velha Estela, eu preciso vestir algo que me faça mais parecida com Jesus, refazendo aquela imagem que foi distorcida lá na queda, né? E essa imagem é que vai sendo refeita aos poucos, num processo progressivo, né, de santificação. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou jorrar fonte de águas vivas se eu guardar no meu coração o Senhor Jesus. Se a centralidade do meu coração for o Senhor. Porque se não for o Senhor, algo vai ocupar, ou alguém vai ocupar, e não jorrará fontes de água viva. Vai jorrar tudo isso aqui do velho homem que o texto elenca. E esse rol, ele não é taxativo,
ele é exemplificativo, né? São essas coisas e muitas outras que vão jorrar das raízes da rejeição, da amargura, da ira, e que não faz parte do novo homem, da nova mulher que nós queremos ser. E voltando, qual é o propósito desde o início, quando nós nos dispusemos a estar aqui? Sermos uma mulher segundo o coração de Deus. Então, o nosso coração precisa estar centralizado e direcionado pelo Senhor. Nós precisamos nos despojar da velha mulher e nos revestir daquela nova mulher, daquela com a identidade firmada em Cristo. Vejam o que Mateus 6:21 diz. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lia, por muito tempo, guardou um tesouro no coração dela, que era o quê? Querer a todo custo ter mais um filho, outro filho, outro filho. Não para honrar e glorificar o Senhor por aquela bênção da maternidade, mas para tentar compensar a falta do amor de Jacó e até para tentar ganhar o amor de Jacó. Quando ela entendeu que o tesouro que ela tinha não era o amor de Jacó, mas sim o amor de Deus, ela louvou. Lembram? Na quarta gestação, ela louvou o Senhor, ela agradeceu o Senhor por aquela bênção que ele tinha colocado nas mãos dela. O Salmo 119:11 também diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A própria palavra nos ensina que a própria palavra é o caminho para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas não basta lermos essa palavra. Não basta estarmos aqui toda sexta-feira. É importante, é o momento que nós estamos meditando na palavra. Mas eu preciso guardar essa palavra no meu coração a ponto de praticá-la, de se tornar realidade. Lembram quando nós estudamos a história de Marta e Maria, que a gente falou do equilíbrio? O extremo, se eu der muita ênfase ao serviço, eu vou cair no extremo do ativismo. Mas se eu também cair para o outro extremo, não será uma adoração verdadeira, mas será uma adoração desviada daquela que o Senhor pretende, porque será uma adoração desprovida da verdadeira adoração que Deus requer de nós. Então, nós precisamos aprender na palavra como Deus quer que nós sejamos. E não é uma receita de bolo, não é um passe de mágica, porque a própria palavra nesse texto que nós lemos e meditamos nessa noite ensina que é um processo. E é um processo que precisa ser conduzido pelo Senhor, porque pelo nosso braço nós não conseguimos. Muitas vezes a gente tenta mudar um comportamento externo pela força do nosso braço. E o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, a gente cai de novo e não consegue, né? E mesmo que esse processo seja conduzido pelo Senhor, ele é um processo gradativo, porque nós somos quebrados. Aqui nós podemos sim viver uma vida diante do Senhor, recebendo dele graça e misericórdia, para progressivamente nós irmos caminhando nesse processo do despojar e de revestir-se. Lembrando sempre que a plenitude será apenas quando acontecer aquela parte da metanarrativa que é a glorificação. Quando recebermos um corpo glorificado, quando passarmos do lado de lá da eternidade, né? Então, lembrem-se sempre, criação, fomos criadas à imagem e semelhança do Senhor, para honrar e glorificá-lo. Veio a queda, mas Deus já tinha, né, o plano de redenção, e ali mesmo naquele lugar, ele expõe o plano de redenção, toma as providências que ele precisa tomar, nos ensina como caminhar no processo de santificação, sempre olhando para o final.
da história, que é a consumação, que é a glorificação. Então, eu não posso olhar, né, como algumas dessas mulheres olharam, para a situação. Eu preciso olhar para o fato de que eu sou uma pessoa quebrada para reconhecer que eu preciso do Senhor. Mas eu não posso ficar olhando para cá e pensando, daqui eu não tenho como sair. Temos, porque o Senhor derrama graça, mas nós precisamos buscá-lo em oração, buscar através da meditação da palavra. Mais uma vez, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lembra como terminou esse texto que nós lemos, o texto base de hoje? No versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar é morar, né? Vejam que ele casa com o versículo do guardo no coração as tuas palavras. Vejam que o processo aqui também está bem presente, porque depois de falar habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Vejam que aqui já não é mais individual, né? O habitar ricamente em mim, mas instruí-vos. É o que nós estamos fazendo aqui, uma aprendendo com a outra. Aconselhai-vos. Olha, o corpo vindo à tona, faz parte do processo. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A minha oração é que Deus possa imprimir em nós este processo que está aqui em Colossenses 3, para que isso seja real na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos tomar a decisão primeira. E se alguém aqui não tomou essa decisão ainda, é urgente que faça isso. Que é olhar para o Senhor Jesus e reconhecer que Ele é o único Salvador das nossas vidas e é o Senhor sobre todas as coisas. Feito isso, nós precisamos olhar para o nosso processo de santificação agindo dessa forma, pedindo a Deus que tire de nós tudo que não mais pertence à nova mulher que eu sou. Tire, despoje e revista, né, o que Ele quer na minha vida. Bondade, misericórdia, todos aqueles atributos comunicáveis que nós estudamos, e nos ensinando a viver nessa comunidade, aconselhando uns aos outros, instruindo uns aos outros na palavra, porque é na palavra que nós vamos conseguir essa mudança bíblica. É só a mudança bíblica que pode nos fazer diferente para que a gente possa fazer a diferença no mundo que nós estamos, diferença na nossa casa, diferença no nosso trabalho. É só sendo diferente através dessa mudança bíblica é que nós podemos ser sal e luz na vida de outras pessoas. Que Deus possa promover, e só Ele pode promover essa mudança bíblica na minha vida e na sua vida. E que, através dessa mudança, você possa ser abençoada e abençoar outros. Então, se nós olharmos para trás, para todas as sextas-feiras que nós nos encontramos aqui, nós vamos lembrar que o primeiro estudo que nós fizemos foi sobre os atributos incomunicáveis, e nós estudamos 10 desses atributos. Depois nós passamos para os atributos comunicáveis, para nós aprendermos quem é o Senhor, quem nós somos e quem nós não somos. E nós já aprendemos desde lá que a nossa identidade precisa estar firmada no Senhor, firmada no Senhor Jesus Cristo. Depois, nós começamos a estudar alguns textos bíblicos que abordavam a vida e a experiência de algumas mulheres. E o estudo destas passagens não foi feito exatamente por conta dessas mulheres, mas sim porque nós queríamos aprender o que Deus fez na vida dessas mulheres.
como ele transformou essas mulheres e o que ele fez através delas. Porque nós precisamos relembrar qual foi o propósito desses estudos. O propósito foi nos ensinar a sermos mulheres segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos conhecer quem é esse Deus, precisamos pedir a Ele que nos ensine quem nós somos e quem nós não somos, e quem diz quem nós somos é Ele mesmo, ninguém mais, né? Embora nós escutamos muitas vozes querendo dizer quem nós somos, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, a primeira passagem que nós estudamos foi sobre aquela mulher chamada pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ali, naquele estudo, nós aprendemos, né, a posição de uma mulher, o que as escrituras falam acerca da ordem adequada da família, da igreja, quais são os deveres de liderança do esposo, qual é o papel da mulher, né? Mesmo que ela não seja casada, a mulher tem o papel dentro da vida dela mesma, a vida devocional dela com o Senhor, dentro da vida da igreja, e isso é estabelecido pela própria palavra. E nós vimos como Jesus tratou com dignidade aquela mulher chamada pecadora, né? E como ela adorou o Senhor Jesus numa posição de contrição, de humildade. Depois nós caminhamos para estudar um pouco sobre Eva, né? De como entrou o pecado no mundo. E ali nós podemos ver a metanarrativa, assim chamada metanarrativa, né? Criação, queda, redenção, glorificação, porque naquele contexto, naquele único contexto, a palavra de Deus já ensinou, né, como foi a queda, mas automaticamente ali Deus já agiu, né, entrou, interviu e já mostrou o plano de redenção naquele momento, já naquele momento, Começou, minha filha. apontando inclusive para glorificação. Nós vimos também, estudando sobre Eva, que a mulher é portadora da imagem de Deus, porque nós fomos criadas à imagem e semelhança dele. Aprendemos que há igualdade na essência entre Eva e Adão, portanto, há igualdade na essência entre nós e os homens. Existe uma diferença de papel. Então, a maneira como Eva foi criada já aponta para o ideal de todo o relacionamento conjugal e também aponta para o relacionamento ideal entre Cristo e a sua igreja, num alto nível de profundidade, né? Cristo deseja que nós tenhamos esse nível de profundidade relacional com Ele. Então, o casamento aponta para isso. E vimos também, talvez o ponto mais importante, que é o modus operandi clássico do inimigo. O que ele fez com Eva? Ele questionou a palavra de Deus, distorceu o significado da palavra de Deus, deturpou o caráter e o mandamento de Deus. E assim ele confundiu e levou Eva a pecar. E esse modus operandi dele é clássico e não muda. Ele age da mesma forma conosco. Ele tenta questionar, colocar questionamentos na nossa mente a respeito da palavra de Deus. Ele distorce para nós o significado da palavra de Deus, por isso é tão importante que nós estejamos estudando diuturnamente essa palavra, para que nós não sejamos confundidas pelo inimigo. Depois nós estudamos um pouco sobre Sara. Sara, a mulher que conhecia a promessa que tinha sido dada para a descendência de Abraão. Mas Sara também se precipitou e tentou convencer Abraão a ter um filho com a serva. Não diferente de Eva, né, que estendeu a mão para pegar o fruto proibido para tentar ser como Deus, Sara também. Ela usou a perspectiva humana ao invés de olhar para a perspectiva de Deus. E ela tentou uma solução humana para algo que é a solução de Deus que viria. Nós sabemos que a infertilidade não é um obstáculo para o Senhor, mas Sara, no primeiro momento, ela não confiou nisso. E aprendemos também que Abraão deveria ter rejeitado esse plano de Sara, afinal de contas, ele era o sacerdote, o líder.
Depois nós estudamos sobre Raabe, uma mulher improvável, né? Que apenas tinha escutado sobre os feitos do Senhor. Mas isso bastou para tocar o coração daquela mulher e nós podemos perceber o poder transformador da fé, que inclusive deu um novo rumo para a vida de Raabe, preservou a família dela e fez com que ela fizesse parte da linhagem do Senhor Jesus. Depois nós estudamos Ruth, uma outra história de redenção. Vejam, a meta-narrativa sempre presente. Criação, queda, redenção, glorificação. A história de Ruth traz um redentor, que é Boaz, que resgata Ruth daquela situação de miséria e penúria que ela estava, já apontando para Cristo, que viria nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Depois nós estudamos sobre Ana e a influência que uma mulher tem sobre a sociedade e sobre a formação do caráter de seus filhos. O caráter de Samuel, certamente, ele traz o selo da influência da mãe dele. Mas, acima disso, nós podemos perceber a centralidade de Deus na vida de Ana. E a ponto de, naquele momento em que ela estava totalmente voltada para Deus, entregando todo aquele problema para Deus, ela ser confundida com alguém embriagada. E ela nos mostra muito essa relação correta de prioridade. Primeiro, o relacionamento com Deus, depois, o relacionamento com o esposo, depois, o relacionamento com os filhos. Caminhando, nós estudamos sobre Débora. E vejam que o mais importante na história de Débora não é o fato dela ser juíza, mas o fato dela ser conhecida como a mãe em Israel. Não a mãe no sentido literal da palavra, mas no sentido de que ela exerceu um papel fundamental de levantar e sustentar líderes, inclusive líderes homens, né? Mas Débora professava a palavra de Deus. Ela obedecia a palavra de Deus, ela cantava a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui também a centralidade na palavra, na vida de Débora. Depois caminhamos para a mulher samaritana, a quem Jesus se revela, né? A quem Jesus se mostra. E ele toca o coração daquela mulher e ela é transformada por quem Jesus é, além de um profeta, né? Cristo, o Salvador. E ela recebe essa mensagem e corre para contar, para espalhar, para propagar essa mensagem. Percebam que sempre a centralidade da palavra e de Deus está presente nesses episódios. Depois nós caminhamos para a história de Lídia, aquela mulher que foi alcançada pela mensagem do apóstolo Paulo à beira de um pequeno riacho, né? Vejam que ela também levou outras pessoas a Cristo assim que ela ouviu e recebeu aquela mensagem e foi transformada pelo poder do Evangelho. Ela e a casa dela foram batizadas e ela espalhou essa boa nova para as outras pessoas. Uma característica forte nela também que nós aprendemos foi a hospitalidade, né, que é uma característica que deve estar presente em todo cristão. Depois disso, nós caminhamos para a mulher cananeia, aquela mulher perseverante, que não aceitou o primeiro silêncio, nem a primeira resposta de Jesus. Ela perseverou porque ela queria a bênção. E ela nos ensina a ser humilde, né? Porque ela continua